Olá, bom dia, meus amores. Hoje é o quê? Hoje é quarta-feira, tá? Dia 3 de março de 3 de 2021. Meus amores? Hoje é a nossa aula de geografia, certo? Então vocês peguem aí o livro de vocês no módulo 1, no capítulo 2, certo, meus amores? As representações da Terra, tá? Das páginas 318 a 323. Tá bom assim? Então vamos já explorando aqui o início do capítulo, que lá embaixo diz o seguinte: existem diversas maneiras de representar o planeta Terra, como em mapas, globos terrestres, imagens de satélites e etc. Certo? Veremos a seguir as principais características dessas representações. Tá bom, meus amores? Então aqui, vou abrir todinho aqui para vocês, página 318 e 319. Lá em cima na 319 diz o seguinte: qual é a representação da Terra nessa imagem, meus amores? Nessa imagem que nós temos aqui, olhem bem. Qual é a representação aqui? O globo, né? A criança olhando para o globo. E aí diz o seguinte: você já observou, utilizou em seu dia a dia outros tipos de representações cartográficas? Quais? Mapas, planisfério, né? Quando a gente estava tendo nossa aula presencial, eu levei um planisfério para vocês olharem, identificarem, né, os continentes, a localização dos oceanos e dos países, né? E aí diz o seguinte: se você precisasse encontrar a localização de um país, qual representação você utilizaria? E aí? Que representação? Há 2 semanas atrás, antes da gente voltar até aula exclusivamente online, como eu acabei de falar para vocês, eu levei o planisfério, vocês amaram, ficaram lá, identificaram os países, os continentes, foi show de bola, vocês adoraram essa aula. Então, uma das representações é o mapa mundi, o planisfério, o globo terrestre, né? Que eu já estava planejando levar para vocês verem, mas aí, infelizmente, não deu. Mas estamos aqui fazendo a nossa aulinha, né? Sem aula vocês não vão ficar, de jeito nenhum. Então vamos lá. Página 320 diz o seguinte: os mapas têm história. Então, ao longo do tempo, o ser humano passou a ter necessidade de registrar o trajeto dos rios, os percursos, a caça, os territórios conquistados, entre outros caminhos e lugares. Então, esses primeiros registros foram elaborados utilizando diversos materiais encontrados na natureza, como argila, madeira e rochas. Ao longo do tempo, o ser humano foi aprimorando seus conhecimentos e suas representações na superfície terrestre. Veja alguns exemplos a seguir, que diz o seguinte: nessa A aqui, nessa bem aqui, tá, meus amores? Que diz bem o seguinte, ó: o Gassur foi elaborado entre os anos 2400 a 2200 a.C., em argila cozida para representar a região da Mesopotâmia, atual Iraque. B, aqui, esse aqui, que diz o seguinte: o TO data do século XI. Esse nome leva as iniciais da palavra em latim, orbis terrarum, círculo da Terra. O mapa representa a Europa, a Ásia e a África. C, esse aqui, que diz o seguinte: o planisfério de Helmut Mercator foi elaborado em 1587 e já representava praticamente todos os continentes da Terra. D. Esse planisfério aqui, ó, o D, tá? Que diz o seguinte: esse planisfério foi produzido no século XXI com base em milhares de imagens de satélites obtidas da Terra, certo? Então vamos lá, página 231, que diz aqui: cidadania no dia a dia. Então, valorizando o conhecimento. Na cena a seguir, leia a conversa de Júlia com seu pai Marcos. Então, será que foi fácil fazer um mapa como esse? Não, com certeza dependeu do conhecimento e do trabalho de muitas pessoas. A pergunta de Júlia é muito importante, pois o conhecimento adquirido pelas pessoas ao longo do tempo serve como base para a elaboração de novos conhecimentos. Vamos pensar no exemplo dos mapas. Os primeiros mapas representavam os pequenos espaços conhecidos. Ao longo do tempo, com a ampliação do espaço conhecido e das técnicas de representação, os mapas foram sendo aprimorados. Por isso, o conhecimento que proporcionou a elaboração dos primeiros mapas foi muito importante para alcançar novos conhecimentos e assim elaborar os mapas atuais. A. Por serem mais antigos, os primeiros mapas são menos importantes
e menos importantes para o conhecimento da cartografia, o que vocês acham? B. O conhecimento de uma pessoa mais velha, como seu pai, mãe, avô, professor, foi importante para você adquirir uma nova aprendizagem? O que vocês acham? Tá? Vamos pensar um pouco, refletir. Tá? Página 322, que diz o seguinte: o globo terrestre e o planisfério, certo? O globo terrestre é esse que está bem aqui do lado, tá, meus amores? Que diz o seguinte: ó, o globo terrestre é a representação com o formato que mais se aproxima do formato esférico da Terra. Além disso, a representação da forma e do tamanho dos continentes, ilhas e oceanos no globo é proporcional à forma e ao tamanho que apresentam na realidade. O globo também gira simulando assim o movimento de rotação que a Terra realiza. Desse modo, como formato esférico, o globo não permite que a representação da Terra seja vista toda de uma só vez. É preciso girá-lo para ver toda essa representação. Então, o globo, pessoal, tem essa basezinha aqui, né? E aí a gente pode fazer esse movimento de rotação e a partir dele identificar os continentes, os países, a localização dos oceanos, os paralelos, certo? E é interessante porque a gente vai sentindo como é que faz o movimento de rotação, né? Interessante? Tem essa basezinha aqui que nos permite isso, né? Algo que a gente já estudou em aulas passadas, movimento de rotação e movimento de translação, certo? Então, o planisfério. O planisfério é a representação do planeta Terra em uma superfície plana. Ao observá-lo, podemos visualizar os continentes, os oceanos e as ilhas de uma só vez. Planisfério esse aqui, igual aquele que eu levei para a sala, certo? Então, na página 323, a gente tem atividades, certo? Que diz assim, ó. Compare o planisfério abaixo com o da página anterior, depois responda as questões do seu caderno. Então, vocês vão olhar aqui e o item A, B e C, vocês vão responder no caderno, copiar as perguntas e responder no caderno, tá certo, meus amores? Diz o seguinte, ó, calcule o intervalo de tempo entre essas representações. Então, vocês vão calcular aí, ó, tá? Então, vocês vão subtrair 2016 por 1508. Vamos fazer uma subtração. Olha aí a interdisciplinaridade. A matemática entrando na geografia e vice-versa. Certo? 2016 menos 1508, que vai dar 508 anos. Certo, meus amores? Então, B. Seja uma diferença e uma semelhança entre esses dois planisférios. Vocês vão olhar, observar e ver o que existe de diferente entre eles dois, ok? Então, C. Qual dos planisférios representa a Terra com mais precisão? Qual é que vocês... Eu acredito que esse aqui, da página anterior, tá? Por quê? Da página 320, tá? Que ele diz o seguinte... Não, esse aqui da página 322. Por quê? Porque a gente consegue observar com mais detalhes, ok? Esse da página anterior a gente consegue observar com mais detalhes, mais do que com esse daqui, claro, né, gente? Esse aqui foi de 1508, certo? Questão 2. Complete corretamente as frases com as palavras planisfério ou globo terrestre. Então, vamos acompanhar comigo. Então, A. O globo terrestre apresenta a forma esférica semelhante à do planeta Terra. B. No planisfério, é possível observar a representação da Terra por inteiro de uma só vez. C. O globo terrestre permite observar apenas uma parte da Terra de cada vez. D. A representação da Terra de uma superfície plana é chamada de planisfério. Certo, meus amores? Então é isso, queridos. Amanhã nós temos aula de história, tá bom? Acordem cedo. Acordem comigo, tá certo? Então é isso aí. Beijos. Até amanhã, se Deus quiser.